Boa noite, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma simulação de atendimento, né? Como que nós realizaríamos, então, uma entrevista e o exame físico geral do paciente. Lembrando que isso aborda os temas que nós vimos até agora, unidade 1 e 2, em relação ao que nós devemos perguntar ao paciente, como fazer o exame físico geral dele e as formas de abordar esse paciente para que ele entenda, né, as perguntas que nós estamos fazendo, além da anotação que é feita depois no prontuário em relação a esse atendimento inicial. Depois, em seguida, quando nós aprendermos a unidade 3 e 4, nós vamos aprender a fazer o exame físico completo, né, da cabeça aos pés do paciente. Então, aqui nós estamos falando da abordagem inicial. Então, nós temos lá internado um paciente e você, como acadêmico, vai chegar lá para poder abordá-lo, né, e fazer a entrevista e o exame geral dele. Boa noite, sou Thiago, aluno de enfermagem da Unic, e estarei cuidando do senhor essa noite. Qual o nome completo do senhor? Getúlio da Silva. Que dia o senhor nasceu? 29 de agosto de 1956. Bom, então nesse primeiro momento, a nossa primeira abordagem foi a identificação do nome do paciente e a data de nascimento, para que nós já pudéssemos ao mesmo tempo testar aí o nível de consciência desse paciente. Nós estamos vendo que ele está com os olhos abertos, então o paciente consciente, né? E estamos vendo que aquilo que se pergunta, ele responde. Então, o paciente orientado. Como o senhor está se sentindo? Com falta de ar, cansado, dor nas costas. Estou me sentindo bem não, filho. Bom, então primeiramente, qual é o estado geral do paciente? É a primeira coisa que a gente anota. Qual o seu nível de consciência e a sua orientação em tempo e espaço. Pelas queixas que o paciente te passa, você faz a avaliação subjetiva do seu estado geral. No caso, coloquei aqui paciente REG. Consciente, porque ele está alerta, aberto os olhos, né, sem comando verbal, sem estímulo doloroso, nada, ele está acordado. E orientado, porque ele consegue responder adequadamente às questões que são feitas a ele. Seguindo, então, com o nosso atendimento. Nós precisamos fazer a avaliação desse paciente. Então, olhando para esse paciente, nós vemos uma cara triste, né, então uma face de dor. A cor desse paciente é amarelo, então na interpretação, quando a gente vai fazer a anotação, temos que dizer o termo correto, que é icterícia, e precisamos avaliar subjetivamente em quantas cruzes, né, está essa icterícia. Realizando lá o turgor, percebemos que ele está diminuído, e no toque da pele do paciente, ela está fria, com a textura fina e um godê positivo nos membros inferiores. Tá, então isso é o que a gente avaliou no paciente. E como nós devemos anotar esses dados, né? Bom, então iniciar novamente o texto. Paciente REG, consciente, orientado, com face de dor, apresentando icterícia, e aí no caso, na minha avaliação, coloquei 4 cruzes, /4. Desidratado, 2 cruzes, desidratado se refere ao turgor diminuído dele, né? Se ele tivesse o turgor normal, nós iríamos escrever hidratado. Se a cor dele fosse normal, nós escreveríamos normocorado, mas não é o caso desse paciente. Ele então apresenta icterícia 4 cruzes, desidratado 2 cruzes, pele fria, fina, com edema em membros inferiores. Então, o godê positivo significa que esse paciente está com edema, e nós devemos também anotar quantas cruzes de edema nós avaliamos nesse paciente. Seguindo, né, nossa entrevista, o senhor consegue andar? Só quando alguém me apoia, por causa da fraqueza. O senhor tem dispneia o tempo todo? O quê? O senhor tem falta de ar o tempo todo ou piora quando faz alguma coisa? Ah, piora quando eu levanto, quando ando, fica muito pior. Quieto na cama eu fico bem. Bom, então aqui nós vemos que o paciente não entendeu a pergunta, porque ele utilizou uma terminologia, né, de dispneia, e ele não conseguiu compreender o que isso significa. Então, nós temos que saber diferenciar desorientação de problemas na comunicação. Então, o aluno faz a pergunta de uma forma, vê que o paciente não entende e refaz essa pergunta de uma outra forma para ver se ele consegue compreender, e ele compreende. Na avaliação do que ele acabou de falar, nós vemos que esse paciente tem dispneia aos esforços e deambula com auxílio. Como nós vamos anotar, então? Paciente REG, consciente, orientado, com face de dor, apresentando icterícia 4 cruzes, desidratado 2 cruzes, pele fria, fina, com edema em membros inferiores, godê 2 cruzes, deambula com auxílio, queixa de dispneia aos esforços.
Então, veja que a gente fala com ele de uma maneira mais simples, mas na hora da anotação nós utilizamos as terminologias. Em seguida, nós fazemos os sinais vitais do paciente, né, que faz parte dessa avaliação física inicial, e vemos que o paciente está aí com esses parâmetros, né? Como nós vamos anotar esses parâmetros? Primeiro, vocês têm que saber interpretar. Essa PA está normal? O pulso desse paciente está normal? E a frequência respiratória? Bom, então primeiro vocês têm que entender quais são os parâmetros de normalidade para depois vocês conseguirem fazer a anotação e as intervenções que esse paciente vai precisar. Então segue com a mesma anotação inicial, até ali paciente deambula com auxílio, queixa de dispneia aos esforços. Aí vem os parâmetros vitais. Paciente apresenta-se hipertenso, com o valor entre parênteses, taquicárdico, taquipneico e normotérmico. Então, a gente anota nas terminologias e coloca os valores na frente. Continuando a anamnese. Bom, então a gente estava focando bastante ali na parte de avaliação física, já começando a entrevista com esse paciente, agora as coisas que nós precisamos perguntar para ele em relação ao seu histórico de saúde. O senhor tem alguma doença crônica? O quê? O senhor tem alguma doença que trata em casa com remédio, tipo diabetes, pressão alta? Ah, sim, pressão alta. O que o senhor toma para pressão em casa? Um comprimidinho branco, não sei o nome. O senhor tem alergia? Alguma alergia que o senhor saiba? Não. Já fez alguma cirurgia? Graças a Deus, não. Que bom. Na sua família tem história de alguma doença, tipo pressão alta, câncer? Meu pai tinha pressão alta só. Então, você vê que o aluno faz uma série de perguntas para o paciente, interage com as respostas desse paciente, né? Então, quando ele fala, graças a Deus não, ele responde que bom, né? Então, tem uma interação, não é uma entrevista apenas lendo formulários. E quando o paciente novamente não entende a pergunta, ele refaz de uma outra forma. O senhor bebe álcool, fuma, pratica alguma atividade física? Então, são várias perguntas que a gente faz, lembrando que eu disse na aula que isso vai depender de qual teoria de enfermagem é utilizada na sua instituição, quais são os protocolos, quais perguntas você deve fazer, mas geralmente seguindo uma mesma sequência lógica, né? Como nós vamos fazer então essa anotação? Pessoal, existem várias formas de anotação, tá? Mas já orientando vocês que geralmente a gente escreve, inicia a anotação pelo que o paciente te fala, que são as coisas subjetivas, para depois fazer as anotações objetivas, tá? Então, subjetivamente, tudo que é do histórico, tudo que é da entrevista que você pergunta e ele responde, é subjetivo. Então, você começa com a historinha dele, né? Paciente com histórico de hipertensão, em uso de medicação antihipertensiva, porém desconhece o nome, nega alergias e cirurgias prévias, relata histórico de hipertensão na família, pai, bebe socialmente, fuma cerca de um maço de cigarro por dia, não pratica atividade física, eliminação vesical presente, eliminação intestinal ausente no período. Aí, depois dessa parte do histórico, vem a avaliação, paciente reg, consciente, orientado, com face de dor e todas aquelas anotações que nós já havíamos visto aí no slide anterior. A regrinha, né, para a sequência de anotação, existem várias formas de anotação, mas a maioria dos hospitais utiliza o acrônimo SOAP, que é para a gente lembrar a sequência de como anotar as coisas. Então, o S significa dados subjetivos, é aquilo que o paciente te fala, né, o seu histórico de saúde. Objetivos são as coisas que você avalia, né, então entrou na parte de avaliação física, sinais vitais e exame físico completo, tudo isso é na parte do O. No A de avaliação vem os diagnósticos de enfermagem, que nós ainda não aprendemos, e no P, plano de cuidado, que são as prescrições de enfermagem, que vocês também ainda não aprenderam. Então, essa é a sequência de anotação. Como nós ainda estamos apenas no O, né, a unidade 1 e 2, nós só abordamos o S e o O, nós finalizamos as nossas anotações na parte dos dados objetivos.